Então, olha só. Nessa primeira imagem que nós temos aqui, né, na nossa aula, você consegue perceber um corte sagital mediano, onde ele expõe toda a estrutura do sistema nervoso central e foi circulado aqui para você, ou melhor, né, um quadrado colocado aqui para você na imagem, que mostra a região do diencéfalo. Nós temos a estrutura do diencéfalo bem no centro desse quadrado, a glândula hipófise e uma parte do tronco encefálico. Eu diria para você que um dos pontos importantes nesse momento da aula é que você, ao olhar para essa imagem, consiga distinguir o que é diencéfalo e o que é tronco encefálico. Então, quando nós observamos esta região aqui, olha só, toda essa área é uma área onde nós temos o tálamo, né, uma das estruturas componentes, né, do diencéfalo. E logo na parte inferior, nós temos aqui, ó, nesta região, em formato aqui retangular, a estrutura que é o hipotálamo, tá bem? Então, para nós, na aula de hoje, o que interessa é a estrutura do hipotálamo. A partir dele, usando o seu infundíbulo, que é essa estrutura, né, um canalículo, eu vou chegar até a região da cela turca, onde eu encontro aqui a estrutura da glândula hipófise. Dentro desse contexto, eu posso mostrar para você aqui uma divisão, vou trazer para cá na imagem, onde você consegue enxergar isso já aumentado. A parte frontal dessa glândula, que aparece aqui numa cor mais escura, né, um avermelhado, é a adenohipófise, né, uma parte da glândula que é derivada ou formada, né, num período embrionário, lá do teto da cavidade oral. Tudo bem? Então esse é um detalhe importante. A glândula hipófise, ela tem uma formação dupla. Né? No seu período embrionário, tem uma parte que migra lá, literalmente, do céu da boca, tá? Lá do assoalho, né, do nariz ou do teto da cavidade oral, migra em direção à estrutura do encéfalo e dá origem à adenohipófise. A parte posterior dessa glândula, ela tem realmente origem neural, que é a neurohipófise, que é a parte mais clara da glândula, ok? O que é importante dizer para vocês, então, é que, independente da sua origem embrionária, ambas estruturas encontram-se alojadas na cela turca do osso esfenoide. E essa cela turca, né, ela se posiciona de uma forma onde o sistema meníngeo, que nós falamos numa aula anteriormente, ele também vai fazer o revestimento da cela e vai alojar a glândula dentro dessa cela, tá bem? Então, uma das coisas que nós precisamos compreender é como que isso vai acontecer para que essa glândula fique protegida dentro da cela turca. Então, nós colocamos, né, a imagem para que você tenha essa percepção, fizemos aqui, né, uma ligação da glândula através do seu infundíbulo com o hipotálamo, e nesse momento é muito importante frisarmos, que este hipotálamo ele vai desenvolver uma série de funções no nosso controle orgânico. Nesse contexto da nossa aula, onde nós falamos da glândula hipófise, o que é importante frisar é que a ação dela é formadora de hormônios. Todos os nossos elementos hormonais produzidos em regiões periféricas do corpo, por exemplo, um testículo lá no homem, um ovário na mulher, a glândula mamária, a tireoide, a glândula tireoide, todos esses elementos glandulares, eles produzem hormônios. Só que a produção desses hormônios estão vinculadas a uma ação glandular da hipófise. Então, dessa glândula sairão os hormônios que irão estimular a glândula tireoide, irão estimular o testículo, a glândula mamária, os ovários e assim por diante, tá bom? Então, um local extremamente importante, envolvido aqui pela parte meníngia que nós estudamos também, tá bom? Essa ação, de produção hormonal que nós falamos aqui da glândula, ligamos ao hipotálamo, não é a única ação do hipotálamo. O hipotálamo também tem uma ação muito importante na organização de emoções e de controle hemodinâmico do nosso corpo também.
É assunto que nós vamos abordar isso numa outra aula, não na aula de hoje, mas só para você poder ter a noção, né, do quão importante é a estrutura da qual a gente está trabalhando, muito mais a sua localização, né, as suas relações na aula de hoje, ok? Muito bem.